Estes fins de tarde aqui animados, para falarmos de coisas que gostamos. Desta vez temos a sorte de estarmos a falar sobre vinho do Porto e queijo, não é? É verdade, é verdade. Antes de mais, boa tarde a todos aqui que nos seguem nas redes sociais do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto, nomeadamente o Instagram e o Facebook. E a nossa conversa hoje é sobre harmonizar vinho do Porto com queijos. Quando falamos de queijo, falamos de um dos mais antigos alimentos que existe, desde tempos pré-históricos até à modernidade, sendo certo que a história do queijo ainda é um pouco controversa, porque não há propriamente certezas quanto à sua origem. Aquilo que sabemos é que hoje o queijo, mais do que um alimento, é um pouco aquilo, seria um pouco cultura, um pouco tradição, mas também prazer. E é justamente isso, sobretudo quando se alia àquele que é considerado o seu parceiro por excelência desde milénios, que é o vinho. Creio que, aliás, foi na Grécia Antiga que se começou digamos, a criar construir esta relação gastronómica extraordinária entre o vinho e o queijo. E eu começava... Continua, estou aqui a Ok. Vamos a isso, Bento. Eu lançava-te já a provocação a perguntar se realmente os queijos são um dos teus pecados preferidos, não é? Isto aqui eu acho que é um mundo apaixonante. Estarmos aqui nos queijos e nos vinhos e conseguimos esta harmonização. Para mim é uma das harmonizações perfeitas feitas no céu. Gosto muito de queijo, acho que como a maior parte das pessoas também que nos estão a seguir. E o vinho do Porto para mim é dos vinhos que melhor se harmoniza com queijo. Isto não é só porque eu gosto de vinho do Porto, depois podemos falar de algumas emoções que isso também tem emitido. Mas falo de que o queijo em si é bastante intenso e pastoso. E, portanto, reveste-nos as papilas gustativas, reveste-nos a boca. E ao fazer isso, o que acontece é que se for um vinho que não consiga limpar a boca, não vamos conseguir fazer com que o vinho chegue lá por causa da intensidade e da adesividade do queijo. Portanto, o vinho do Porto tem estas características, que é um teor alcoólico elevado e a sua doçura. O teor alcoólico elevado ajuda-nos a limpar, a sua doçura, assim como o teor alcoólico elevado, ajuda-nos também a intensificar os aromas. Temos a sorte depois também de termos aqui uma quantidade de queijos e de vinhos que nos conseguimos fazer também harmonizações para todos os gostos. Diria também... Antes de começarmos até a falar um bocadinho sobre os queijos, nomeadamente dando preferência aqui aos queijos DOP portugueses, há dois fatores aqui quando falas nesta ligação, sobretudo do vinho do Porto, ou de qualquer vinho em geral com queijos. Há dois fatores que influenciam muito, nomeadamente a quantidade de sal do queijo, que vai condicionar o tipo de vinho que nós vamos escolher, e por outro lado, quando falamos do queijo, também o seu processo de cura, que também é igualmente determinante para escolher, não só para o sabor do queijo. Sabemos que uma cura mais prolongada vai dar um queijo com sabor mais intenso, e por isso são estes dois pontos, quer a quantidade de sal, quer o processo de cura, que vão também influenciar a escolha do vinho. Sim, sem dúvida. Aqui, porquê? A cura primeiro, torna o queijo um queijo mais firme e, por outro lado, torna o queijo também, pela sua desidratação, pelo seu processo todo, torna o queijo também com um caráter mais salgado. Mas, obviamente, que toda a parte salgada também já faz parte do processo e do perfil do estilo de vinho, de queijo, quero dizer. O que é que acontece? Quando temos sal, umami, que é um dos 5 sabores básicos de degradação da proteína, e o queijo tem muita proteína, portanto, além da gordura, se temos sal e umami, normalmente o que acontece é que quando temos vinhos taninosos, aqueles vinhos adstringentes, os vinhos que o que acontece que nos deixam a boca seca, normalmente, quando harmonizamos vinhos, portanto, vinhos tintos, adstringentes e taninosos, com queijos que tenham este lado muito de umami e muito de sal, o que acontece é que no final ficamos com um sabor metálico, no final. Portanto, o que tem-se visto também em termos de tradição nas últimas 2 décadas, diria, é a fuga
do tradicional vinho tinto encorpado e taninoso para vinhos em que não tenham esta componente fenólica, portanto, a astringência tão marcada. Lá fora vemos muitos com vinhos brancos encorpados. Nós aqui temos esta panóplia de vinhos fantástica, alguns deles com pouca astringência, mas mesmo com alguns vinhos astringentes conseguimos fazer harmonizações fantásticas. Já me estou aqui a dizer que finalmente estamos sem eco. Continua? Ok, parece que está resolvido. Antes de passarmos a casos mais particulares, gostava de comentar contigo aqui dois, eu chamaria preconceitos nestas coisas de harmonização. Eu costumo dizer sempre que o erro mais comum em harmonização é achar que já descobrimos tudo e que fixamos num conjunto de combinações que deram certo. Eu acho que neste caso o que é importante é experimentar sempre. Mas há duas ideias que têm a ver com vinho e queijo que parecem serem preconcebidas, gostava que comentasse. A primeira é aquela ideia que o tinto, nomeadamente o tinto já com alguma idade, é o parceiro ideal para o queijo, e por outro lado, que se o queijo é realmente só para tintos. Aí está os ílis da questão e vem no seguimento do que eu estava a dizer. Portanto, normalmente guardamos, como achamos, um momento nobre, que é verdade, a parte do queijo e do vinho, procuramos os melhores vinhos. Normalmente os melhores vinhos têm potencial de envelhecimento e com isso, ao ter potencial de envelhecimento, acabam por ser os melhores e, portanto, são vinhos mais evoluídos, como tu dizes. O que acontece com os vinhos evoluídos? Ganham uma complexidade aromática muito interessante, mas, por outro lado, perdem intensidade aromática. O que isto significa é que, em termos de boca, como perderam também os taninos, aquela adstringência, é uma boa harmonização. Por vezes, se os queijos são muito intensos, o que acontece é que o queijo acaba por abafar a elegância e a delicadeza dos vinhos. Vou respondendo já a uma pergunta que tinham feito aqui, se o umami existe. Existe desde que nós nascemos. Foi descoberto, é um sabor, é um dos 5 sabores básicos, além do ácido salgado, doce e amargo. E é um dos 5 sabores básicos que conseguimos detectar na língua e é o sabor, vamos dizer, da proteína. Provavelmente esta parte da prova propriamente pura e dura se calhar ficará para outra conversa, mas sim, existe. Muito bem. E agora essa a questão do se o queijo é para tintos, não é? Ou particularmente só para tintos. O queijo é para tintos e é para brancos. Portanto, acima de tudo, é ter atenção a isto que eu tenho estado a reforçar esta ideia de ter cuidado, principalmente quando são vinhos taninosos, com a astringência, porque pode não ser para todos os queijos, esses vinhos. Por isso, logo aqui, abre a possibilidade, a porta para vinhos brancos e, no caso do vinho de Porto, portanto, estamos a falar em vinhos brancos do Porto também, obviamente, desde os mais jovens aos mais evoluídos, estagiário em madeira, assim como nos vinhos do Porto, estamos a falar também daqueles tawnies, dos vinhos que envelheceram, aqueles vinhos, se calhar para quem nos está a ouvir menos conhecedor disto, aqueles vinhos que têm umas tonalidades mais douradas, mais acastanhadas, mais alouradas e que são mais suaves na boca e, portanto, não têm aquela sensação de astringência. Portanto, isso são ótimos companheiros para os queijos, isso são. Bem, agora por onde é que vamos começar a abrir as hostilidades, falando aqui de alguns queijos, começando pelos portugueses, se calhar também vamos fazer uma viagem aí pelo mundo de alguns queijos mais conhecidos. Por onde é que queres começar? Pelo nosso Serra em particular, por um Serpa, por um azeitão? Isso, como dizia, eu acho que era o Jorge Jesus, é meter logo a carne toda no assador e vamos a isso. Bem, porque a questão do Serra tem aqui uma história enorme à volta dele. Portanto, o que quero dizer é o seguinte, nós vamos falar de experiências que tivemos, muitas das coisas que vamos falar hoje em termos de harmonizações e de sugestões quais melhor se harmonizam, vêm de experiências que o Carlos, eu, 2 pessoas ligadas à indústria queijeira, se bem me lembro, e mais 3 pessoas ligadas à indústria do vinho, fizemos isto durante o Euro de 2004. Lembro perfeitamente de termos saído e tarde desta sala, portanto devem imaginar, foi uma tarde bem passada, a harmonizar diferentes vinhos do Porto com diferentes queijos, para encontrarmos
o que para este grupo pareciam as harmonizações mais adequadas. Pegando no caso do queijo da Serra. Quando falamos do queijo da Serra, muitas das vezes pensamos é o melhor queijo português, é o queijo que tem mais prestígio e, portanto, fazemos logo a harmonização com o vintage, porque é o vinho que tem mais prestígio. Acontece que, atualmente, a maior parte das vezes, bebemos o vintage novo. Temos aqui a questão logo do tanino e da astringência e, portanto, de dar um sabor metálico no final. Perguntam-me se eu gosto do queijo da Serra com um vintage novo. Não gosto. Gosto muito. Agora, o que acontece é uma relação, para mim, unicamente emocional. Do ponto de vista técnico, ficará melhor com um Tawny Velho ou com portanto, estamos a falar um Tawny Velho, são aqueles vinhos que podem encontrar no rótulo Tawny, a dizer 10, 20, 30, 40 anos, ou vintage também com alguma evolução. Carlos, acho que era mais ou menos estas sugestões que tínhamos, não era? Depois, quando falamos no Serpa, falamos agora de um queijo, também de pasta mole, mas que normalmente é mais intenso e mais picante que o Serra. Qual seria aqui, tem também uma ligeira acidez, qual seria aqui, Bento, o vinho do Porto ideal para este queijo? Portanto, aqui o que acontece é que à medida que vamos evoluindo para queijos mais intensos, ficará mais marcado esse lado metálico que me estou aqui a perguntar novamente o que é isto. Isto é um sabor que fica na boca, uma sensação, diria, mais que um sabor, que fica na boca. Depois, para mim, acontece o mesmo também, por exemplo, quando se come bacalhau com vinho tinto também encorpado. Não estou a retirar o tinto do bacalhau, mas com alguns tipos de bacalhau isto pode acontecer. Isto só por experiência, Álvaro, e portanto é uma questão de experimentar e ver se isso acontece. E portanto, o que acontece aqui, temos que procurar em vinhos, portanto, que sejam mais suaves e não tão suaves em termos de boca, mas por outro lado, intensos em termos de sabores, porque como o queijo também tem aromas mais e sabores mais persistentes, precisamos de vinhos mais intensos e, portanto, aqui, e fugindo um bocado aos Tawnies velhos, pensaria num branco velho, Carlos. Temos que ir avançando, não é? Muito bem. Em relação ao azeitão, o azeitão também falamos aqui de um queijo de pasta mole, que é, sendo também picante, é um pouco mais salgado que os anteriores e apresenta também alguns traços herbáceos. Qual seria aqui? Penso que aqui estamos a seguir a mesma linha, não é? Portanto, em termos de Tawnies velhos. Exatamente, Tawnies velhos, mas tu tinhas posto aqui, pela pesquisa que tinhas feito, também algumas associações mais inovadoras também. Exatamente. E poderá funcionar bem também com o Porto Rosé ou com o Porto Branco. A mim parece-me, e o Carlos já falou disto, é que isto tem muito a ver também com experimentarmos. Eu acho que cada pessoa deve experimentar, verificar do que gosta mais. E isso parece-me que, quer dizer, não é tempo perdido, de certeza absoluta, é prazer assumido e garantido, diria eu. Nós, dos três queijos com denominação de origem que temos na Beira Baixa, temos o Castelo Branco, o amarelo e o picante, nós tínhamos elegido para trazer aqui a proposta com o amarelo. Passamos aqui já um queijo de pasta dura e que também tem um sabor muito forte, ele tem aquela particularidade da cura ser feita em frigoríficos. Aqui, para que tipo de vinho do Porto saímos neste registro, Bento, do Tawny velho, ou temos aqui alguma nuance no amarelo da Beira Baixa? Eu, mais uma vez, aqui francamente ficaria ainda nos Tawnies velhos. Se quisesse uma nuance bastante diferente, o que eu pensaria seria aqueles, o vaca, normalmente, o queijo vermelho de bola. Porquê? Porque são queijos com sabores suaves e sem uma grande cura. E, portanto, aí sim temos uma boa harmonização. Aqui o que temos normalmente é um preconceito sensorial. E achamos que os melhores vinhos, os vinhos mais caros, também precisam de um queijo que seja mais caro. Ou vice-versa. Um queijo muito caro precisa de um vinho que seja muito caro. Mas podemos encontrar harmonizações muito interessantes, por exemplo, até com o Serra, e mesmo com este que estavas a falar, um amarelo, amarelo da Beira Baixa,
aí sim, aí íamos para um 10 ou um 20 anos, mas um Serra poderia ir para um Reserva Tawny, por exemplo. Temos agora, só para terminar, todos os queijos que falamos até agora são a origem do leite é de ovelha. Um último para terminar, e vamos depois passar para um queijo de vaca neste caso, falamos do queijo Nisa. O queijo Nisa tem a particularidade, até aquele queijo mais pequeno, que é feito também em talhas de azeite, tem uma pasta semidura e ligeiramente acidulado. Qual seria aqui a tua preferência para este queijo? Ora bem, nós temos aqui, este aqui eu falo se calhar mais, eu este não me lembro de ter provado na altura, mas as recomendações que temos aqui será para um LBV. O que por acaso, pela ideia que eu tenho do queijo, é que será um queijo com bastante mais intensidade do que para um leite bottle vintage. Neste caso, eventualmente, se fosse, poderia ser um leite bottle vintage com alguma evolução, diria eu. Obviamente, só uma curiosidade, numa pesquisa da net que fiz, a Wine Spectator, aqui há um par de anos, elegeu o queijo de Nisa como um dos 100 melhores queijos do mundo. E as pessoas que fizeram esta seleção, na altura, indicaram 2 tipos de vinhos para este queijo. Um tinto jovem, frutado, com uma fruta muito jovem, ou um Porto LBV. Portanto, os 2 articulistas que fizeram este artigo sobre a propósito da eleição do queijo Nisa como um dos 100 melhores queijos do mundo, portanto, sugeriram o Porto LBV para acompanhamento. E agora finalizava dando um salto até às ilhas para falar do tal queijo cuja origem do leite é de vaca, o queijo de vaca, que é o São Jorge. Pasta também aqui semidura ou dura, dependendo aqui do tempo de cura, de envelhecimento. Estamos aqui mais uma vez na presença de um queijo forte, de sabor intenso, também picante e, quanto velho, seco. Que sugestão é que daríamos aqui, Bento? Eu pensaria num vinho, aqui pensaria mais uma vez, era importante que não tivesse muitos taninos, uma boa acidez, e normalmente quando pensamos numa boa acidez, muitas das vezes temos de pensar em tudo que envolve o vinho. E, portanto, num vinho que tivesse uma doçura mais baixa, provavelmente vamos notar mais acidez, para cortar exatamente esta maturação prolongada do queijo de São Jorge. Um branco velho seco, por exemplo, um Porto Branco velho seco funcionaria. Quem gosta de alguma coisa com algum confronto, em vez da acidez, podemos ter o tanino. Mas depois, no final, vai-se notar mais quase um lado picante do vinho, um lado um bocado, a meu ver, um bocado agressivo. Mas eu não queria também desanimar quem gosta de vinhos tintos e de vinhos do Porto encorpados com os queijos, que não deixe de beber os vinhos tintos com os queijos, mas que já agora que aproveite as oportunidades também para experimentar com outros vinhos também. Isso parece-me que é o caminho a fazer e verificar sem preconceitos para harmonizar queijos e vinhos diferentes. Tinha que mandar também aqui um abraço para o Roy no Instagram, falássemos um bocadinho também do Terrincho, que é um queijo de origem da região de Bragança, mas que é muito consumido na nossa região do Douro. Um queijo aqui também já de pasta mais dura, não é? Sabor mais forte, o interior ligeiramente untuoso. Qual seria aqui a proposta para o Terrincho? Eu manter-me-ia aqui nos Tawnies 10, 20 anos, parece-me que fossem as harmonizações mais recomendadas para este tipo de vinho, de queijo, digo. Agora, não deixar de qualquer das maneiras de fazer experiências e cada pessoa experimentar por si. Porque isto, primeiro, podemos ter esta possibilidade de experimentar vários vinhos com vários queijos e é alguma coisa que nos dê prazer, quer dizer, portanto, isso mais ou menos, mas, portanto, isto são oportunidades fantásticas de convívio, mesmo à distância, se for o caso. Bento, fazemos uma rápida incursão por uns queijos estrangeiros, digamos assim. Tens algum para sugerir? Eu gostaria de referir aqui um que me parece que é muito importante para a tradição que existe no vinho do Porto, que é a associação clássica do vintage
com o Stilton. Stilton é um queijo azul de Inglaterra, ou do Reino Unido, em que, como é o Gorgonzola de Itália ou o Roquefort de França, não é? Para mim, o Stilton tem um aroma um sabor um bocado mais complexo e normalmente menos intenso, eu diria até mais bem casado. E, portanto, o que acontece é o seguinte, normalmente, e a tradição é com vintage. Agora, temos que pensar que esta tradição tem décadas, se não séculos, mas décadas tenho a certeza absoluta que tem. Numa altura em que ainda os vintage eram consumidos com idade e, portanto, evoluídos e sem tanino. Caso contrário, iria para qualquer coisa como um branco velho, como acontece, por exemplo, quando pensamos no Roquefort, o tradicional é o Sauterne. Tudo o que seja com Sauterne podemos normalmente, sem grandes riscos, trocar por um branco 10 anos, por exemplo. O Roquefort tem aquela particularidade, tem aquele tal ligeiramente doce, aquele caramelo queimado que pode permitir fazer essa claro. Ligação. Isso também acontece com o Stilton, também tem esse perfil aromático. Bento, nós estamos, acho que já no nosso tempo. Sim, estamos no limite. Eu creio que na última talk o Paulo tinha-me desafiado a conversa que tivemos a explicar um pouco porque é que os queijos têm buracos. Portanto, pensava aqui também num queijo, particularmente num queijo estrangeiro, que é o queijo Emmental, um queijo suíço, embora seja o mais consumido em França, o Emmental é um queijo suíço. E, no fundo, história não, em realidade, foram as autoridades científicas da Suíça que o descobriram, já há um par de anos, umas décadas seguramente. Estes buracos são causados por pequenas partículas de feno que caem no leite durante a ordenha. Ou seja, estas partículas vão emitir gases durante a fermentação que depois formam os chamados buracos. Sendo certo que hoje, logicamente, com o desaparecimento da ordenha tradicional, sendo substituída por técnicas mais modernas e mais higiênicas, o problema é que, de facto, estes buracos têm vindo a desaparecer. Um pouco isso. Certo, pois é bom acabarmos com uma curiosidade. Aqui perguntam se o doce é uma mistura de sabores entre o amargo e o doce. Não. Isto o que acontece é o seguinte, quando falamos de sabores doces, isto é uma má concepção do que nós utilizamos como doce. Porquê? Tem a ver com o umami. O gorgonzola, que a maior parte dos queijos estagiados tem o umami forte. Quando falamos de tomate ser doce, também não é porque tenha doçura, é por causa do umami, que é um sabor agradável como é o doce. E, portanto, muitas das vezes trocamos. Mas a doçura que nos é dada dos queijos se dá mais para aí, para essa degradação proteica. Muito bem, Bento. Penso que... Bem, Carlos, é sempre um prazer falar contigo e ainda por cima aqui acompanhados de tanta gente. Um abraço para todos os amigos e por todas estas pessoas interessadas nestes assuntos. Carlos, daqui para a semana tu estás de folga, acho eu. Estou de folga, e eu exatamente. Na terça-feira. Exatamente. Nós na próxima terça-feira vamos ter aqui o Bento Amaral com o Alfredo Silva, diretor do Serviço Técnico de Fiscalização e Controlo, para falar sobre as sub-regiões do Douro, e na quinta-feira para falarmos aqui sobre as especificidades da prova de vinho do Porto, onde vamos ter o Bento Amaral com o Manuel Lima. Perdão. Bento Amaral com o Paulo Pinto, perdão. É esta a escalação do time que vai falar na próxima quinta-feira. Hoje, não se esqueçam de partilhar as vossas fotografias nas nossas redes, Facebook e Instagram, no Porto Wine Hour, a partir das 21 horas, ou sempre que o quiserem. Fiquem bem, uma boa tarde. Eu só queria mandar aqui um grande abraço, porque eu vejo aqui muitos amigos, muitas pessoas interessadas, muitas pessoas do setor também, e fico contente por este público todo, e como tem sido o hábito nesta altura, acho que mais do que nunca faz sentido aquela palavra saúde, que é isso que desejamos para todos, principalmente se for feito com um brinde com um copo de vinho de Porto. Muito obrigado a todos e até terça. Fiquem bem. Obrigado.